Olá, pessoal. Quem nunca sentiu aquele medo, aquela ansiedade antes de fazer os exames de check-up, os exames de rotina e de acompanhamento, né? Eu acho que praticamente todos os pacientes, né, que estão aí no tratamento oncológico, ou até mesmo as pessoas que estão com uma suspeita e precisam fazer os exames de confirmação para confirmar ou não, para confirmar um diagnóstico, né? A gente passa por esse medo, né, por essa ansiedade de ter que fazer os exames. A gente não quer, na maioria das vezes, muitos de nós quer evitar passar por isso justamente porque a gente tem medo do resultado, né, que o resultado seja aí negativo, que a gente fique sabendo que é uma notícia ruim, né. E aí o tema desse vídeo, na verdade, surgiu porque ontem eu fui na minha consulta médica, né, de rotina com a minha oncologista, que eu vou a cada 2, 3 meses, e ela sempre pede, a cada 6 meses, ela pede que eu faça tomografias, cintilografia óssea e exames de sangue eu faço também a cada 3 meses, 2 meses. Então eu tenho um acompanhamento bastante próximo lá no hospital, né? E devido a isso, eu fui ontem, ela me pediu, e aí eu comentei com ela, falei, nossa, doutora, né, toda vez que você me pede, eu falei, dá aquele friozinho na barriga, eu falei, é só eu, né, eu sabia, eu perguntei sabendo que eu não era a única, né, e aí ela respondeu, não, claro que não, né, e aí ela me contou um caso muito emblemático de uma paciente dela, que ela disse assim, que é o caso mais drástico, assim, mais de maior destaque, que ela lembra, né, de toda a experiência dela, que é uma paciente que chega, inclusive, a passar mal, a desmaiar, né? Parece que essa paciente já chegou a passar mal e desmaiar mesmo, quando ficou sabendo que ia ter que fazer os exames de check-up, né? E aí a minha oncologista falou que, na verdade, essa história dessa paciente é uma história muito linda, muito bonita, porque que é tida até como, ela vê essa mulher até como uma história de milagre, um caso de milagre, porque quando ela chegou no hospital, há muitos anos atrás, há muitos anos no caso, né, ela estava com câncer de mama com metástase já nos pulmões e os médicos chegaram a dar um tempo já de vida para ela, né? E o que aconteceu na verdade foi que ela se submeteu ao tratamento e, passado um tempo, ela simplesmente os sinais da doença desapareceram do organismo dela, assim que o câncer sumiu, que o pulmão dela agora tá perfeito novamente, né? A minha médica falou que ninguém acredita, ninguém consegue entender, ninguém explica, por isso que ela disse que é um milagre essa história, né? Mas que ela ficou completamente traumatizada, para ela, obviamente, né? Por razões óbvias. Imagina, você vai numa consulta médica, o médico te passa, você tem determinado tempo de vida, né? Quem não vai ficar, né? Quem não vai ficar abalado, né? Mas ela realmente ela ficou muito abalada a ponto de não querer fazer nenhum exame de acompanhamento mais. Então a médica falou que ela vai lá, todas as, né, ela ainda toma, né, já tem muitos anos, pelo que eu entendi, que ela já não tá com nenhum sintoma, com nenhum sinal da doença, mas ela toma aí a cada mensal aí, todo mês, um medicamento de controle, alguma coisa assim, né, não é, minha médica falou que não é uma quimioterapia, mas é um medicamento que ela toma lá todo mês, e que ela vai no hospital, ela se submete ao tratamento, tudo, mas que ela não quer ter que fazer exames, né, tanto que eu fui ontem, né, na minha oncologista, eu tô gravando esse vídeo aqui em maio de 2023, e a minha médica falou que essa paciente, a última vez que ela pediu os exames para essa paciente tinha sido em agosto de 2022, e em maio ela ainda não tinha feito os exames, né? Toda vez que ela vai lá, a médica falou que ela desconversa, não quer fazer, e já chegou, realmente ela passa mal, ela não quer pensar em ter que fazer exames, né? E aí, eu comentando isso com a minha médica, eu falei, nossa, né, a gente fica mesmo com muito medo. Eu comentei também que eu também fico, né? E aí a gente teve essa discussão, e dessa discussão veio aí, né, a reflexão da importância da gente encarar esse medo para fazer esses exames, porque afinal de contas é importante a gente saber, a gente acompanhar como é que vai, né, o nosso corpo. É claro que, e aí então é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né, porque amplia-se uma discussão toda a respeito desse acompanhamento, né, porque para algumas pessoas faz muito mal mesmo ter que ficar fazendo tantos exames, para outras que são o oposto, elas até querem, porque elas querem ficar sabendo como é que tá, né? E existe então esse limiar, esse pêndulo, né? Então essa oscilação, né? Algumas pessoas realmente ficam muito mal, né? No caso dessa paciente, outras adoram fazer para poder saber como é que tá, né? O corpo delas. E existem aquelas, como eu na verdade confesso que eu não gosto de fazer tantos exames, mas eu também acho que se eu fico muito tempo sem fazer, eu fico um pouco preocupada, eu prefiro fazer, prefiro saber como é que vai tudo, né?
eu gosto, assim, de verdade. Então eu faço sempre, eu gosto que a minha médica peça, pelo menos eu acho que legal que ela me pede a cada 6 meses, eu me fico mais tranquila. Honestamente, eu gosto de saber qualquer coisa que pode ter acontecido o quanto antes, né? E aí eu lembro que quando eu fui diagnosticada, algumas amigas minhas vieram falar que elas várias vezes já tinham passado por uma situação parecida de ter ido na médica, por exemplo, gente, quantos casos que a gente não conhece, né? Que a gente vai até a médica, faz aqueles exames de rotina, a mamografia, faz a ultrassom das mamas, e aí dá um nódulo. Muitos casos, gente, eu já percebi que é muito comum acontecer isso, né? E aí a médica chega a comentar que é importante fazer um segundo exame, até mesmo uma biópsia, e as pacientes simplesmente somem e não voltam. E dali um ano a coisa piora, quando elas vão ver desde aquela época já era câncer, né? Quantas de nós não faz isso, né? E eu lembro também que, então, algumas amigas na época quando eu fiquei sabendo do meu nódulo, eu fui correndo querer fazer. Pra mim, eu fui o oposto, assim, simplesmente eu não conseguia dormir direito enquanto eu não tivesse feita a biópsia, e eu queria ter, né? No meu caso, eu já gravei um vídeo aqui, né? Eu tinha um nódulo na mama, aí eu fui fazer a ultrassom, deu aquela classificação BIRADS 5, né? Que é uma classificação que já fala que é 95% de chances de ser tumor maligno, mas mesmo assim eu não fiquei quieta, não fiquei sossegada enquanto eu não fui fazer a biópsia, né? Então eu sou o tipo de pessoa, eu tinha inclusive uma viagem marcada na época, e algumas pessoas próximas falaram que se fossem elas, teriam ido viajar primeiro para depois resolver. Eu falei, nossa, de jeito nenhum, eu não tinha cabeça nenhuma para ir viajar, eu realmente queria resolver, e fiquei aí nessa ansiedade, né? E aí, gente, então assim, qual que é a minha experiência, né? Como todos os vídeos aqui no canal, né? Esse aqui é mais um que eu vou falar do meu ponto de vista. O que eu acho a respeito desse medo que a gente sente, né? Por que a gente sente medo? Obviamente porque a gente não quer ver um resultado negativo, a gente não quer ver um resultado ruim, né? No caso, a gente quer que seja negativo do ponto de vista negativo, que não tem nada, né? Mas a gente quer a gente não quer evitar ao máximo saber do pior, né? Saber que de repente ou a nossa doença evoluiu, ou para quem tá ainda, né, esperando uma confirmação, vai receber, vai que realmente se confirma, e aí a gente fica então postergando, né? Ou a gente fica com aquele medo terrível, né? No meu caso, eu opto por fazer os exames no período, eu acho que tem que ser tudo com moderação. Eu acho que a gente não tem que ficar neurótico, toda hora pensando nisso e fazendo toda hora, porque a gente não vive, né? E eu acho que não é legal. Então, por exemplo, que nem o exame de sangue. Tem horas, tá bom, fica um tempo sem fazer, não precisa ficar acompanhando o tempo todo, né? Que nem no meu caso, a gente acompanha, a maioria de nós, né? Tem aqueles marcadores, né? Tem muitos marcadores que ficam meio que caçando pelo em ovo, né? Ou tentando achar um resquício qualquer de que de repente, né, a doença pode ter voltado ou pode ter evoluído. E assim, né, gente, é muito ruim a gente ter que viver nessa tensão, né, de ficar toda hora tendo que fazer um exame, tendo que ficar vendo o que tá acontecendo. Mas eu acho que ao mesmo tempo também, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio de conseguir desligar, né, eu acho que assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas depois que fez, ter a capacidade de desligar e esquecer, né? O que eu sei que é difícil, porque não é tão simples assim, mas é como eu tento lidar, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou lá no hospital, tenho que fazer, eu vou lá e faço, e depois eu não fico pensando muito nisso. Eu não fico passando meus dias, fiz o exame, vai vir o resultado, né? Eu tento esquecer e vou viver minha vida normal, não fico naquela ansiedade, assim. E sim, no dia que eu vou pegar o resultado, não tem como não dar ansiedade, pelo menos pra mim, assim, é impossível. Eu pego aquele bloquinho, né? Às vezes eu pego online mesmo, né, ou às vezes pessoalmente, assim, eu tenho já muito trauma, porque além de eu ter tido esse diagnóstico de câncer de mama da primeira vez, depois passado um tempo eu já gravei alguns vídeos aqui, eu fui diagnosticada com metástase óssea, então os meus marcadores tumorais na época eles estavam subindo, então a cada exame que eu pegava era muito traumático pra mim, porque eu ia abrir e eu ia ver que eu querendo que o marcador não tivesse subido, né, aconteceu algumas vezes dele só tava subindo, e aquilo me derrubou, assim, me derrubava, né. E, obviamente, foi igualmente maravilhosa a sensação, foi a melhor sensação da minha vida, foi quando aconteceu o oposto, né? Foi quando eu fui pegar, depois de um tempo, né, me tratando e me cuidando,
aconteceu de eu pegar e o marcador simplesmente tinha voltado para a normalidade. Então isso também aconteceu comigo. E foi o resultado mais maravilhoso, foi assim, talvez um dos dias mais magníficos da minha vida, quando eu recebi esse resultado, né, falando, olha, zerou, né? E é claro que a tensão acontece, então eu sempre fico com essa tensão antes de pegar esses resultados, então a cada 3 meses lá do exame de sangue, a cada 6 meses acompanhar lá toda a cintilografia óssea, as tomografias. Mas, gente, a minha posição, a minha postura eu encaro. Eu não sumo de jeito nenhum, sabe? Eu faço, porque eu acho primeiro que eu tenho que agradecer, na minha perspectiva, que eu tenho, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui que eu sou tratada pelo SUS. Né, eu faço tratamento pelo SUS e eu sou muito grata porque eu sou tratada num lugar que me possibilita, né, fazer esses exames com frequência, acompanhar, né, e saber como é que tá o meu corpo, né. Tem algumas pessoas, né, e tem, assim, na verdade não é algumas pessoas, a gente sabe que na verdade esses exames todos não fazem nem bem pro nosso organismo, né, ficar fazendo todos eu não sei os termos técnicos, né, mas essas ondas, né? Essas ondas que eu acho que esses equipamentos emitem aí para poder ler o nosso corpo. Não sei se são, não vou aqui dar o nome, que eu realmente não pesquisei, mas enfim, não faz bem, né? A gente sabe que não é bom, inclusive eu já até li em alguns lugares, já ouvi falar e sei que não é bom para o organismo, que pode inclusive causar câncer se você fica se submetendo muito a ultrassom, a tomografia, a ressonância magnética, eu não sei mais quais são, né, aquele PET scan que a gente faz, né, que varre o nosso corpo inteiro, que eu já fiz também. Até onde eu sei, gente, não é positivo para o nosso corpo, não é bom, o nosso corpo, né, não é natural a gente ficar passando, se submetendo a essas ondas aí, não sei qual é o nome delas, se são eletromagnéticas ou não, enfim, tô aqui falando realmente sem saber, mas não é bom pro nosso corpo. Podem pesquisar aí que eu sei que não é. E então a gente não tem que ficar fazendo o tempo todo, né? E eu já li, né, uma vez uma história de um paciente que ele estava num processo de melhorar, né? Ele estava melhorando e ele pediu para a médica, olha, eu não quero ficar fazendo com tanta frequência, eu posso vir só de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, né? Ele já estava num estado que ele já estava tido, acho que como, não é, curado, né? Estava em controle ali. Também já gravei um vídeo aqui que fala sobre isso, né? Quando que a gente pode dizer que a gente está curado ou não, né? Mas enfim, essa história eu li naquele livro Remissão Radical, que é um livro também polêmico, mas que eu já também gravei um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, mas é um paciente que ele também tinha tido, né, os médicos tinham dado para ele pouco tempo de vida e ele teve, assim, uma recuperação, né, que ninguém acreditou. E ele também não queria ficar submetendo a tantos exames, porque para ele sentia que fazia mal pro corpo dele, mas ele concordou em ir, se eu não me engano, uma vez por ano ou uma vez a cada 6 meses, né? Então, gente, essa é a minha reflexão, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem de encarar esses exames com sabedoria, né? E com entrega. Eu gosto muito dessa palavra, né? Dá medo, é difícil, a gente acaba ficando ansioso mesmo, né? Ainda mais quando às vezes teve um exame meio ruim, aí o outro para confirmar alguma coisa ou não. A gente tem que encarar, dói, é difícil, mas não adianta, se a gente não fizer o exame, não vai mudar a nossa situação, né? A não ser que, enfim, existem casos de milagres, como a própria médica falou, pode ser que você resolva não ir fazer o exame, mas resolva, sei lá, mas aconteça outra coisa na sua vida, que você suma do tratamento, né? Existem pessoas que fazem isso, eu conheço histórias, a gente sabe que são inúmeras histórias, mas a gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo. Se isso é uma fuga mesmo, se a gente está fazendo isso com sabedoria, porque a gente, não quero fazer o exame porque eu sei que eu não preciso, ou porque eu tô bem e não quero ficar acompanhando, ou é fuga de um medo que você, na verdade, está querendo fugir de um problema que você não está tendo uma solução pessoal aí, você não está conseguindo lidar com isso, né? E na verdade, só uma dificuldade sua mesmo de encarar, né? Então eu acho que a gente tem que, quando nesse caso, a gente não tem que fugir, a gente tem que encarar o que está acontecendo, a gente tem que saber que a gente tem um histórico, ou a gente está passando por um tratamento e temos que acompanhar, temos que ver como é que o nosso organismo tá, até mesmo pra gente saber o que a gente faz, né? Se a gente precisa se cuidar ainda mais, se a gente precisa
tomar uma nova medida, né, ou até para ficar feliz e comemorar, né, quando dá tudo certo. Olha que gostoso, nada melhor do que abrir o exame também e ver que as notícias são boas, né. E aí a gente tem a possibilidade de agradecer, que bom que a gente pode fazer também esses exames para acompanhar, porque muitas pessoas gostariam de estar fazendo e não tem essa possibilidade, né. Acho que é isso, gente. É um vídeo uma reflexão um pouco mais curta. Se eu deixei de falar alguma coisa, se você acha que eu falei alguma coisa que você não concorda, comenta aqui. Eu também peço, se você gostou do vídeo, dá um like. E se você puder compartilhar com alguma pessoa que tá aí evitando, que não tá com vontade de fazer também o exame, que tá com medo, tá ansioso, vai ser muito bom para todo mundo. E obrigada e até o próximo vídeo.